Olá, família, boa noite. Estamos aqui mais uma vez e hoje tá um pouco diferente do que nos outros vídeos, sabe? Eu cheguei agora do trabalho, hoje eu tomei muita chuva, tô meio gripado, então vocês me perdoem se às vezes eu ficar fungando, mas realmente hoje foi um dia diferente, sabe? Porque mais uma vez Deus ele tem me surpreendido. E, bom, mas eu tô assim com essa cara de choro, mas eu tô muito feliz daquilo que Deus tem feito, sabe, nas nossas vidas, na minha vida. Eu tenho certeza também que muita gente tem sido abençoada, sabe, com a palavra que Deus tem trazido nesse canal. Mas eu quero te falar uma coisa, sabe, nesse domingo foi diferente, porque eu tinha uma palavra preparada já, sabe, tava tudo aqui, o texto estava separado, tava tudo já, sabe, tipo o roteiro, eu já sabia o que ia falar. Só que mais uma vez, cara, eu fui surpreendido pelo Espírito Santo na reunião de manhã lá onde eu congrego, lá na Ágape, cara, o Espírito Santo me pegou, cara, me chacoalhou para tudo que foi lado. E eu passei o dia todo, sabe, sendo abraçado por ele mais uma vez. E eu acho que, sabe, aquela palavra, por exemplo, que eu tinha preparado para ministrar hoje, a gente vai deixar para outro dia. Eu queria contar um pouquinho para vocês, sabe, sobre o que eu ouvi hoje, sabe? O que eu ouvi hoje. E desde o último vídeo, né, eu tenho falado com vocês, na semana passada eu participei de um congresso, né, com o Bispo Mano, e foi uma bênção, cara. Foram 3 dias de congresso, no qual ele falou profundamente, sabe, sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje eu fui para a reunião de manhã, eu vou contar um pouquinho, sabe, do que eu ouvi lá. Eu não tenho, como eu falei em vídeos passados, eu não tenho problema nenhum, sabe, de repassar, sabe, uma palavra, principalmente quando essa palavra fala comigo, sabe, quando Deus fala, porque eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo falou comigo muito profundamente hoje, ele vai falar com o coração de algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo, sabe, então eu estou muito feliz, estou com essa cara de choro, mas eu estou muito feliz com o que Deus tem feito, sabe? E hoje de manhã, quando você, depois que vai para uma reunião, né, depois que você participa de um congresso, né, eu já passei a semana assim cheio, né, debaixo de uma expectativa muito grande. E, claro, o Bispo Mano, ele foi embora, né, voltou, e hoje, na verdade, de manhã, quem ministrou foi o pastor Marcelo. Ele é o líder da minha célula. Posso dizer que ele é o meu discipulador, né? E é meu discipulador, ele tem me ajudado muito. E hoje ele ministrou de manhã uma palavra, sabe? E quando ele subiu no púlpito, ele falou uma coisa até interessante. É complicado mesmo, depois de a gente participar de uma conferência, né? Com o bispo. E depois a gente é o responsável por levar a palavra, né? A próxima palavra. O negócio parece que fica mais assim, mais pesado. Assim, pô, o que a gente vai falar, né? Depois de uma conferência tão abençoada, né? Então a gente fica. Mas na verdade o Espírito Santo, cara, usou o Marcelo de uma forma muito poderosa. E o Marcelo, ele veio compartilhar uma palavra, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi essa palavra, eu já ouvi essa palavra aí por baixo aí umas 20 vezes, 20, 30 vezes, sabe? E quando eu for falar aqui, talvez você vai, com certeza você vai se lembrar dessa parábola, porque é a parábola do filho pródigo, sabe? Mas o Espírito Santo, cara, toda vez que eu ouvi essa palavra, Deus sempre falou algo a mais, sabe? Deus sempre acrescentou, e hoje não foi diferente. Hoje vou dizer para vocês uma coisa, naquela reunião de manhã eu parecia uma criança no colo do pai, sabe? E o Marcelo começou a ler, sabe, essa parábola do filho pródigo e ele foi trazendo assim, sabe, o Espírito Santo foi trazendo uma clareza tão grande no meu coração sobre, porque muitas vezes quando a gente fala sobre essa passagem, né, a gente fala da posição do filho, né, que o filho ele pediu a herança, né, e ele foi e ele gastou toda a sua herança. E fala também, às vezes a gente fala do outro filho, né, que ficou em casa, mas
no final ele murmurou contra o pai, né? Ele, na verdade, reclamou. E hoje, na verdade, o Espírito Santo ele focou, sabe, na pessoa do pai, né? Nessa parábola. E é uma coisa interessante que, às vezes, a gente trazendo para os dias de hoje, né? E a gente sabe quantas pessoas hoje, né, tem dificuldade, sabe, até do seu relacionamento com Deus, porque tem barreiras, sabe, sobre experiências de repente negativas que tiveram com seu pai ou em relação à paternidade, sabe. Eu, por exemplo, eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, sabe. Meu pai, ele, às vezes Deus me fez lembrar, hoje pela manhã, que eu conheci o meu pai pelo assovio dele, sabe. Eu podia estar distante do meu pai, mas meu pai assoviava e eu sabia que meu pai estava me chamando, sabe? Só que eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai na minha adolescência, eu tinha 17 anos. Eu senti muita falta, sabe? Eu senti muita falta de uma presença paternal, né? Depois que meu pai partiu. E eu sei que tem muitas pessoas hoje, por exemplo, que carregam, sabe, algum tipo de trauma, de bloqueio, em dificuldades de relacionamento com Deus por causa dos problemas que teve, assim, na verdade, de repente com seu pai ou até com a figura, né, paternal que te criou, entendeu? Então hoje, infelizmente, tem muitas pessoas, sabe, com o coração bloqueado, com problemas de relacionamento por traumas que viveu, sabe? De repente você foi abandonada, de repente você foi abusada, entendeu? Enfim, existem várias situações que as pessoas podem ter vivido ou vivem, né? Que na verdade geram, sabe, esse bloqueio, né? Geram essa ruptura de relacionamento paternal, entendeu? E comigo, na verdade, apesar de eu ter tido um excelente relacionamento com meu pai, mas eu perdi meu pai muito cedo, então, assim, eu tive esse vazio, sabe, dentro de mim em relação à paternidade, entendeu? E o Marcelo, ele começou a trazer, a colocar assim a posição do pai, né? Porque, e a gente fica imaginando, engraçado que nessas horas assim a gente compara muito a nossa questão, né? Eu sou pai, né? Sou pai de um casal de adolescentes e a gente não consegue medir, né, o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Agora você imagina esse pai, né, quando o filho chega para ele e fala assim: pai, eu quero a minha parte na herança. E é interessante porque a gente sabe, por exemplo, que quem tem direito à herança, né, de alguém, por exemplo, é quando essa pessoa morre, né? Então, na verdade, o que esse filho estava querendo dizer nesse momento é que o pai é como se o pai fosse morto para ele, sabe? Não tinha mais importância, ele queria aproveitar a vida, ele queria viver a vida, entendeu? E ele pediu, e o mais impressionante de tudo é que o pai não negou, sabe? O pai liberou a herança, sabe? E entregou a herança a ele. E vocês conhecem bem a história, né? Diz que o filho foi para uma terra longe, e diz que ali ele dissipou, né? Ele gastou toda a sua fortuna, e que logo depois, né? Um tempo depois, veio uma fome sobre aquela região, sobre a terra, e ele começou a passar necessidade, e ele encontrou umas pessoas que foi, na verdade, que levou ele, né, a começar a cuidar de porcos, e ainda assim, sabe, no meio desse momento, né, ele queria poder, por causa da fome, né, comer ali o farelo do porco, e ainda assim foi negado a ele, e ele passou fome, e nesse momento ele se lembrou da casa do pai. Ele lembrou que os servos, né, na casa do pai comiam muito melhor do que ele, estavam comendo muito melhor do que ele. E diz que, por causa da fome, né, porque ele estava com fome, ele se levantou e ele falou assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. E chegando lá, eu vou falar para o meu pai: olha, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Mas me trata como servo. E diz que ele voltou e diz que o pai, na verdade,
E é uma interpretação muito interessante, está escrito isso. Ele diz que o pai, quando ele veio, vinha ainda de longe, sabe? O pai o viu e o pai correu ao seu encontro. Ele diz que quando o pai chegou assim ao seu filho, diz que ele o abraçou e o beijou. E sabe, e o Marcelo trazendo essa palavra, ele procurou no grego, né? E diz que, por exemplo, quando o pai, né, avistou, possivelmente o pai ele ficava a olhar para o horizonte todos os dias, sabe? Todos os dias ele ficava à espera do filho, sabe? Para que o filho retornasse, sabe? E diz que o dia que eu fico imaginando, sabe, o pai vendo o filho de longe assim, com certeza ele conhecia tão bem o filho que ele sabia de repente até o jeito de andar do filho, né, o jeito de caminhar, e ele falou: ah, lá vem meu filho. Diz que ele saiu correndo. E diz que essa corrida, né, no original, no grego, tem dois tipos de, vamos dizer assim, de pessoa correndo. Uma é aquela que é como se fosse a pessoa estivesse trotando, né, trotando aquela corridinha devagar, né. E tem outro tipo de correr, né, no grego, que é em alta velocidade, né, uma corrida disparada. E diz que esse pai, na verdade, ele correu assim, sabe, em disparada, sabe? Parecia Usain Bolt ao encontro do filho. E diz que chegou perto do filho, e eu fico imaginando assim a cena e o que eu vi hoje de manhã, sabe? E diz que o pai o abraçou, cara, e o beijou, e também esse beijo, sabe? Não foi um beijo, sabe? O pai ele encheu o filho de beijo. E vocês acham, por exemplo, que o filho ele estava de banho tomado, ele estava cheiroso, ele estava... Não, pelo contrário, sabe? O filho estava fedendo a porco, sabe? Estava todo sujo, todo cheio de carrapicho. Mas isso aí, ó, isso aí não importou para o pai, porque o pai, na verdade, ele queria os braços do filho, sabe? E diz que ele chamou os seus servos, né? Ele trocou, deu uma túnica para o seu filho, sabe? E essa túnica fala de revestir, né, de santidade. Diz que ele pegou um anel e botou no dedo do filho, sabe, falando que ele estava renovando ali a aliança com o filho. Diz que ele colocou as sandálias nos seus pés, né, dando direção para o seu filho. E eu fiquei assim, cara, eu fiquei muito detonado, sabe, sobre o amor desse pai. E como eu falei para vocês, sabe, eu me vi na vida desse filho, sabe? Quantas vezes a gente pede a herança, sabe, para experimentar, para querer viver o mundo. E o pai tá ali, sabe, sempre de braços abertos, sempre para nos receber, para nos abraçar, para colocar um anel no nosso dedo, sabe, para renovar a aliança. E eu não sei a tua condição hoje, querido, mas eu queria te dizer uma coisa, sabe? O teu pai, ele está vivo e ele quer te abraçar. Hoje a gente sente tanta falta de um abraço, sabe? De um aperto de mão, de um beijo por causa desse Covid. Mas com Deus não existe isso, sabe? Porque Ele está sempre disposto a te abraçar, a te colocar nos braços dele, sabe? A correr em disparada ao teu encontro. E é assim que Deus faz, sabe? Deus ele é misericordioso.